Bom, graças a Deus por esta mensagem, graças a Deus pela mensagem do ungido. Foi curtinha, mas eu creio que Deus sabia que aqui estávamos nesse lugar que é quente, é muito caloroso aqui, mas Deus nos deu essa porção aí através do ungido, que devemos ouvir novamente. Em cada mensagem do ungido tem revelação. Em cada mensagem do ungido tem declaração da parte de Deus para mostrar o que Ele está fazendo. E Ele mostra com a mesma mensagem de irmão Branham, com a mensagem de irmão William e com a Escritura. Porque essa é a maneira. Bom, irmão William nos deu aqui uma mensagem muito reveladora, que aqui, quando nos diz na página 9, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui tem a promessa da segunda vinda de Cristo. É aqui tem a promessa. Página 9, segundo parágrafo, vejam. Onde está a promessa da segunda vinda de Cristo? Na igreja do Senhor Jesus Cristo. É a que tem a promessa da segunda vinda de Cristo. Cristo visitará a sua igreja. Veja tudo que o arcanjo Gabriel está nos falando. Ou seja, o profeta de Deus, William Souto Santiago, e ele diz que Cristo visitará e está mostrando o que vai acontecer. A sua igreja nesse tempo final, para quê? Para ressuscitar os mortos em Cristo, que virão com Ele em sua vinda, quando Ele termine a sua obra de intercessão no céu e se converta, saia do trono de intercessão, se converta. Em que maneira vai se manifestar em sua segunda vinda? Como leão da tribo de Judá, Rei dos reis, Senhor dos senhores, clamando como quando ruge um leão, e 7 trovões emitindo as suas vozes e reclamando tudo o que Ele redimiu com o seu precioso sangue lá na cruz do Calvário. Quer dizer que esta grande promessa da vinda do Senhor tem duas partes. Essa primeira parte vem como redentor, como reclamador, e traz o nome de redentor, de reclamador. Mas a sua segunda parte é o mesmo Senhor, o que vem, porque o que estava aí em Jesus Cristo era a coluna de fogo, era o Espírito Santo o que estava falando. E quando Ele vem de novo, é a coluna de fogo, é o Espírito Santo usando outro véu de carne, outra máscara, como dizia o irmão Branham, que Deus em metamorfose, mudando de forma, mas é o mesmo Senhor, é o mesmo ontem, hoje e sempre, mas não vem como redentor, vem como reclamador, vem reclamar o que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Agora vem o reclamador, tem que vir com o nome de reclamador, com um nome novo. Esse é o grande mistério da segunda vinda do Senhor. Vem reclamar tudo que se perdeu no Jardim do Éden. E agora tem que ter, para poder fazer a reclamação, tem que ter o que na mão? Tem que ter o título de propriedade. Não estava na primeira vinda, mas está na segunda vinda. Porque sem o título de propriedade, você não pode fazer a reclamação. A reclamação, então, aqui está nos dizendo, ele está nos dizendo claramente, que é quando ele já sai do trono,
já vem como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como leão da tribo de Judá. Diz que ruge e 7 trovões emitindo as suas vozes e reclamando tudo o que nos redimiu, tudo que redimiu com seu sangue precioso na cruz do Calvário. Então, o que ele toma ali ele toma o que nos diz? O título de propriedade. Porque na maneira como Satanás tomou os direitos do ser humano, todas as bênçãos, onde perdeu ali Adão e Eva, tudo isso, ele tomou de uma maneira manhosa, com artimanha. Não foi de maneira legal, foi de uma maneira... Primeiramente, ele enganou a Eva. É verdade que a Bíblia fala que Adão não foi enganado. Adão pecou voluntariamente. Ele diz que se identificou com o pecado de Eva para poder salvá-la, mas porque muito menos a igreja foi, muito menos foi Cristo que pegou, foi a igreja, fomos nós. E ele teve que tomar esses pecados sobre ele e se fazer culpado, o fez ser merecedor do inferno, foi até lá, mas foi para poder salvar, foi uma obra de amor que ele fez voluntariamente. Por isso, Adão pecou voluntariamente, mas observem que agora o título, os direitos, os reinos que tomou o controle, que Satanás tomou para estabelecer um reino segundo ele, um reino do bem e do mal, onde tem coisas que podem ser para o bem, podem ser para o mal, mas não é o reino de Cristo. Sempre traz morte, sacrifícios e desastres. Mas quando venha o que tem o título de propriedade, ele não tem. Satanás não tem. O título de propriedade está nas mãos de Deus. E o Cordeiro toma e entrega o homem aqui na terra. Vem e entrega o homem. Esse homem, o que ele faz com esse título de propriedade? O come, vem fazendo parte. Quando você come alguma coisa, bom, toda vez que eu vou comer alguma coisa, eu vou dizer como eu faço. Quando eu vou comer alguma coisa, eu abençoo esse alimento que vai entrar no meu corpo, porque este corpo é um templo de Deus. E eu quero que tudo que entre aqui seja parte do templo de Deus. Por isso eu o abençoo. Abençoo esse alimento e qualquer partezinha, qualquer coisa, até essa partezinha que tu criou, Senhor. As pessoas falam, não foi o homem que criou, foi o homem que criou, não foi Deus que criou, foi o homem. Mas veja, quando não tinha nada na terra, nem pó, nem nada, não existia aquele material, não existia isso. Então quem foi que criou? Ele disse que o Verbo é o que criou todas as coisas, e fora dele nada foi criado. Então, ao pegar, eu sei que o homem colocou ao meu alcance, mas eu recebo como parte do meu Criador e o abençoo para que faça parte desse corpo que eu considero um templo do Senhor. Então, quando o reclamador vem com o título de propriedade, e agora ele, com o título de propriedade, ele faz a reclamação de tudo o que se perdeu. E eu aceito isso que ele fez. Aceito, porque se eu recebi ele como meu Salvador,
recebi Ele como meu curador, recebi Ele como meu redentor, agora eu o recebo como meu reclamador. Bem, tem que receber como meu reclamador para poder ter tudo aquilo que ele já obtém de Deus, todo esse poder, toda essa autoridade. Isso é muito maior, a segunda vinda do Senhor é muito maior do que nós podemos imaginar. Porque aí está todo o poder, toda a autoridade, aí está o único lugar de misericórdia, o único trono onde uma pessoa pode obter a uma misericórdia, e aí não tem outro. Se rejeita a mensagem de Moisés e Elias, então rejeita a misericórdia. Então veja o grande que há nisso que o irmão Branham nos disse. E o irmão William escreveu ali no livro onde o irmão Branham falou: vem outro propiciatório. E ele escreveu com punho e letra: vem outro propiciatório. Um propiciatório, o propiciatório que nós conhecemos, isso vocês podem achar nos estudos. Com punho e letra dele. Assim que nesse propiciatório, quem vai obter misericórdia? Quem vai obter o que se perdeu no jardim do Éden? Os que o recebam. Se você o rejeita, se você o combate, se você discute, porque não acha que é algo tão grande que pode vir de uma maneira tão simples, então você está perdendo a única esperança que existe. Porque não tem outra esperança. Veja o grande que é isso que o irmão William está nos dizendo aí. Vejam que ele toma esse título de propriedade, o livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro, o abrirá e o trará à terra, a sua igreja. Mas a quem? A um homem. Assim, com esse livro aberto, será conhecido tudo relacionado a Cristo e a sua igreja. Já não é a primeira vinda, é a segunda vinda. O Espírito Santo abriu 6 selos, ou seja, que deu a conhecer o conteúdo dos 6 selos, mas do 7º selo não disse o seu conteúdo, não revelou. Disse apenas que o 7º selo é a segunda vinda do Senhor, e apenas nos disse que o 7º selo seria conhecido em uma carpa, os trovões, mas não nos falou, é fulano de tal. Você se dá conta? Mas sim, é a segunda vinda do Senhor. Mas o 7º selo não disse o seu conteúdo, não o revelou, mas se manteve trancado. Não deu a conhecer o Espírito Santo o mistério do 7º selo, porque isso seria aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo. Em que tempo? No tempo final, para dar a conhecer o mistério do 7º selo, o mistério da segunda vinda de Cristo, e isso vai ser para o tempo final. Não era para a primeira era, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, nem para a era da brecha. Era para a era do reino, e dar-lhe a fé para ser transformado. Então vejam que quando essa revelação já vem, veja o grande que vem a fé para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E isso vai ser cumprido sob o quê? Sob a terceira etapa, que diz o irmão William Branham, onde lhe dará a fé para ser transformado e raptado. E onde o dará? Nos diz claramente que é em uma carpa, em um quartinho pequeno. A terceira etapa, disse o anjo ao reverendo William Branham, que isso vai ser em um quartinho pequeno,
em uma grande carpa catedral. A carpa não estava no tempo de William Branham e muito menos no tempo de William Soto. Então Deus deixou inconclusa a sua obra. Deus esqueceu dessa promessa que Ele fez através desse profeta. Deus vai cumprir o que Ele prometeu pela boca dele. Esses profetas estariam falando sobre a inspiração do Espírito Santo. Você se dá conta que ele disse ali que essa terceira etapa, o anjo disse ao reverendo William Branham que seria em um quartinho pequeno, em uma grande carpa catedral, que haverá no meio do cristianismo, pois ali estava se pregando na visão que foi mostrada ao reverendo William Branham. Ali estava se pregando o Evangelho de Cristo e as pessoas veriam a Cristo arrependido, recebendo como Salvador. Havia ali também chamamento, mas observem, se vocês leem a visão do irmão Branham, que ele estava em uma parte alta, olhando para o púlpito, e ele olhava o que estava acontecendo. A carpa não existia no tempo de William Branham, porque o irmão Branham foi no ano o quê? 65? E a coisa que estamos vendo ali também, tem algo muito importante que o irmão Branham disse, mas que muitas vezes nós passamos despercebidos. Isso que o irmão Branham disse ali, que vi o anjo que falava comigo. E nós já sabemos por palavra de Deus que esse anjo que falava era Gabriel. O anjo que falava comigo estava comigo e viu uma diferença entre o anjo e a luz, ou seja, a coluna de fogo, porque aí está a manifestação, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo vem com os seus anjos. E vejam, a coluna de fogo estava falando com mais alguém. Procure para que você veja. O irmão Branham foi levado a uma visão e ele não pôde descer porque ele estava em outra dimensão, porque essa capa não existia no tempo que ele foi levado, e o anjo que estava com ele muito menos pôde descer nesse momento, porque esse anjo também estava nessa dimensão, já tinha ido. Eu não sei se vocês viram. Então o que desceu ali foi a coluna de fogo, e eles viram que estava falando com mais alguém que estava ali, de forma que os milagres e maravilhas e tudo isso que estava acontecendo não era nem o ministério do irmão Branham, nem o ministério do irmão William. Tinha outro ministério. Então essa parte que ele nos dá ali é uma revelação muito grande que está nos dando. Se vocês leem isso, pedindo a Deus, vejam como ele nos disse, que essa terceira etapa aí, o anjo disse, será em um quartinho pequeno, em uma grande carpa catedral, que haverá no meio do cristianismo, diz, e também, diz no outro parágrafo, também foi mostrado que no quartinho pequeno estava, voou até aquele quartinho pequeno, a coluna de fogo, e que ali também foi depois o anjo que acompanhava o reverendo William Branham, e também ao reverendo William Branham foi até esse lugar. Lembrem que estavam em corpos espirituais, estavam em corpos angelicais, quer dizer que os dois já tinham partido. Quando essa carpa entra em operação, os dois, quando esta coluna de fogo desce ali, o reverendo William Branham esteve ali, vendo tudo o que estava acontecendo naquele pequeno quartinho, e o que estava acontecendo ali também, e o anjo lhe disse, lembra o nome que tu procuravas, quando estivesses ali nesse quartinho, lembra o nome? Vocês creem que esse nome seria William?
ele esqueceria do próprio nome? Tinha um nome que ele estava procurando. Quem era que estava ali? Mas se o nome era William, como ele iria esquecer? Você lembra desse nome que tu esqueceu? Você vê? Tinha um nome. Tinha uma nova ordem. Tinha um novo ministério. Tem algo grande ali nisso. Que nome mais importante pode estar ali que o nome do Senhor Jesus Cristo? E o Senhor Jesus Cristo disse que em sua segunda vinda ele teria um nome novo. Procure na Bíblia que você vai achar. Você vai achar na Bíblia que ele falou que na sua vinda ele terá um nome novo. E se o nome novo for, e se o nome que estava ali for o nome novo? Pergunte ao irmão William. E se esse nome que ele estava procurando fosse o nome novo? Ele não podia esquecer. William em si é um título. Will I am. É eu sou. Esse é o nome que ele deu a Moisés. Eu sou. Will I am. O eu sou. Quando ele veio aqui à terra, teve o nome, que foi o que disse, o nome que a coluna de fogo disse a Paulo: eu sou Jesus. Você se dá conta? Mas na sua segunda vinda, o irmão William diz: e se o nome que ele está procurando era o nome novo do Senhor? Você vê? Porque esta é uma etapa. Porque é uma etapa que ele chamou a terceira etapa. O anjo chamou a terceira etapa. A terceira etapa é a etapa da palavra falada. Ali não há operação de dons, não vai operar dons, ele vai operar a palavra falada, a mesma palavra que esteve desde o começo, operando os céus e a terra, que criou o universo, que criou tudo, estará presente ali, falando, e o que fale se cumprirá. Esse é o tempo da terceira etapa. O anjo chamou a terceira etapa, onde a bênção de Deus virá em toda a sua plenitude, nesta manifestação plena do Senhor Jesus Cristo, no meio da sua igreja, na etapa correspondente à sua igreja. Para quando? Para esse tempo final. E aí continua. Isso é tremendo aí que nos diz o reverendo William Branham. Nos diz aqui no parágrafo terceiro: viu e olhou e disse que os trovões falaram em um idioma desconhecido para ele. Não estava falando inglês, estava falando um idioma que o irmão Branham não conheceu. O reverendo William Branham, o terceiro parágrafo: viu e ouviu e disse que os trovões falaram o idioma desconhecido para ele, será o idioma da manifestação final de Cristo, que ele usará no meio do povo, onde estará cumprindo-se essa etapa, e onde se verá o cumprimento de que coisa? Da visão da carpa. Quando a estamos vendo? Agora. Bom, Deus seja glorificado, porque essa mensagem é uma mensagem muito reveladora. Vai ser no cumprimento da visão da carpa, uma carpa gigante, onde estará a manifestação de Cristo no meio do seu povo, da sua igreja, para o cumprimento dessa etapa. A igreja do Senhor Jesus Cristo estará trabalhando braço a braço com o Espírito Santo e a sua manifestação final, para que se cumpra, e esta carpa já está feita. Agora o que estamos vendo são esses detalhes que vocês veem que estão
colocando ali uns tanques extras. Já tem vários tanques levantados, mas quando o ungido de Deus vê que vem uma etapa muito forte, muito dura, pois estão se preparando bem, conforme as instruções que recebeu do irmão William mesmo, antes de partir. E ele disse: Benji, sabe o que ele falou? Essa capa vai ficar pequena para ti. A irmã Santinha também, que sempre atendia o irmão William, dizia: essa capa vai ficar pequena para Benji. Ele falava para ela. Você se dá conta que ele estava falando algo aí? Bom, Deus nos ajude, seja Deus que abra o nosso entendimento para entender tudo isso, porque o que estamos vivendo é uma etapa muito grande. Eu não quero tirar tempo. Ao nosso irmão, eu peço desculpas por ter tomado um pouco do seu tempo, ao nosso irmão reverendo William Pérez, porque ele foi o que nos iniciou o culto, introduziu o culto. Me pareceu muito bonito. Ele começa, é o que vocês fazem aqui, ele começa e ele termina. Amanhã teremos às 9 da manhã esta atividade com os que possam vir. E esperamos que, eu creio que amanhã não deve ter tanto calor, não é verdade? Um pouco menos? Não pode colocar mais ventiladores que esses? Pode procurar uns 2 ventiladores desses grandes que põem o calor todo para fora. De toda maneira, amanhã estaremos aqui e estamos orando para que Deus continue nos dando. Veja que Deus nos tem dado hoje uma porção pequenina, mas bem condensada. Voltemos a ouvir ao chegar em casa. Que Deus lhes abençoe. Nos coloquemos de pé para deixar conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o reverendo William Pérez de Porto Rico.